up, guys? Renan Saki falando. Você já se perguntou qual é a melhor forma de aprender inglês vendo série? Ou de melhorar o seu inglês vendo série? Se você já se perguntou isso, você não está sozinho. Muitas pessoas se perguntam isso por vários motivos. Ou porque pensam, caramba, eu gosto de ver série, todo mundo tem uma série preferida, eu tenho as minhas, amo maratonar as minhas séries, você deve ter as suas. Então, poxa, eu posso matar dois coelhos com uma cajadada só. Vejo algo que eu gosto e, de quebra, aprendo inglês. Mas também você já deve ter se perguntado, caramba, será que tem uma maneira mais fácil de eu aprender inglês vendo série? Porque tem tanto vocabulário que eu não conheço, acaba que tem que parar várias vezes e como eu quero entender a frase toda, a sentença inteira, acaba que não fica um pouco cansativo. Eu quero ver para me divertir e aprender e no final acaba sendo bastante cansativo. Então essas dúvidas não são só suas, muitas pessoas passam por isso e se perguntam, então, qual é a melhor maneira de ver série? Como eu posso conciliar diversão com aprendizado de maneira eficiente? E é justamente sobre isso o nosso vídeo de hoje, que eu vou explicar para você 5 coisas que você precisa colocar em prática que com certeza vai aumentar o seu conhecimento de inglês através de séries. E essas 5 coisas são separadas em duas partes. 2 delas é voltada para atenção. Para a gente aprender qualquer coisa, nós precisamos ter atenção. Se você não tem atenção, você não consegue aprender. Então, quando você está conversando com alguém e a pessoa está olhando para o lado, então viajando, você chama o nome da pessoa, ou então você vai diminuindo o que você está falando até a pessoa não perceber que você está falando com ela, porque você não quer parecer que ficou no vácuo. Das duas, uma você vai ter que fazer. Por quê? Você quer se certificar de que a pessoa está olhando para você. Então, se a pessoa está olhando para você na tua cabeça, ela está prestando atenção. E se ela está prestando atenção, ela vai conseguir responder e interagir. Então, sem atenção, não dá. E existem algumas coisas que a gente pode fazer para poder elevar o nosso nível de atenção e, por consequência, aprender mais. Então, são 2 coisas que eu vou mencionar aqui que você vai conseguir ter mais atenção ao assistir séries. A outra parte são 3 coisas que eu vou mencionar, são 3 abordagens diferentes que você pode usar para aprender série. E vou mencionar cada uma delas. Cada uma delas tem um objetivo e, por consequência desse objetivo, nós vamos usar técnicas diferentes para conseguirmos alcançar esse objetivo. Beleza? E todas elas, por consequência disso, vai ter um lado bom e vai ter um lado ruim. E vamos aprender também a contrabalançar esses 2 lados. Como que a gente pode diminuir os efeitos ruins de cada uma dessas abordagens. E no final ainda tem mais uma coisa, esqueci de falar, que eu vou falar qual a melhor abordagem. Na verdade, isso também está ligado com o fato de você diminuir o lado ruim de cada tipo de abordagem. Mas eu vou fazer pergunta para você, então preste atenção que eu vou te perguntar no final. Qual a melhor abordagem na sua opinião? E vamos ver se você consegue chegar na resposta. Tenho quase certeza que você vai... Se não conseguir chegar na resposta, você vai conseguir chegar muito próximo dela. Beleza? Então vamos começar com a atenção, porque sem atenção não dá. A primeira coisa que você precisa se certificar para você ter mais atenção a assistir uma série é uma coisa muito simples. Você precisa escolher a série voltada para algo que você goste, um tema que você goste. Você já percebeu que quando você está falando sobre algo que você gosta, você quase que não pensa direito? As coisas vêm na sua cabeça? Ou então quando você está numa discussão com alguém, mencionando um filme, um assunto que você gosta, por que isso acontece? Porque quando a gente fala de coisas que a gente gosta, quando a gente se conecta com coisas que a gente gosta, meio que a gente entra num flow, no fluxo. As informações vêm na nossa cabeça porque estão muito ligadas às nossas emoções. Logo, a gente nem percebe que está prestando atenção. É mais fácil da gente prestar atenção por conta disso. E também tem uma outra consequência disso, que é o quê? Que uma das maneiras, um dos mecanismos que o nosso cérebro usa para poder se certificar de que ele vai guardar aquela informação é o nível de emoção que a gente coloca nessa informação nova. Então, percebe que quando você chegava em casa, às vezes da escola, quando tinha algum tema na escola que era algo que você gostava e você explicava para os seus pais, era muito mais fácil,
porque você gostou. Então a tua memória, opa, isso aqui é importante, não vou jogar fora. E tem coisas que eu tenho certeza que você lembra até hoje. E muito provavelmente são coisas que você gostou muito. Então, o nível de emoção que a gente conecta aquilo que a gente está aprendendo é um dos determinantes para poder mandar uma mensagem para o nosso cérebro e falar, grava isso ou é chato, não grava isso. Então, escolha uma série, pesquisa mesmo, voltada para um tema que você goste, porque isso por si só já vai ajudar mais na sua concentração. Outro tópico voltado para a sua atenção é você escolher um ambiente onde você tenha menos distrações. Por que é importante você escolher um ambiente onde você tenha menos distrações? Você já percebeu que às vezes você está em um lugar, pode ser numa reunião com amigos, pode ser no trabalho, pode ser conversando com alguém, e você ouve um barulho e a tua atenção ela para de estar focada ali onde você está e vai para um outro ponto? Isso acontece muito. Ou então você está conversando com alguém e numa roda de amigos alguém fala o seu nome. Opa, tua atenção você já desfoca ali onde você está e vai para um outro lugar. Isso acontece porque nós temos uma coisa chamada atenção reflexa. Atenção reflexa é quando algo do exterior chama a nossa atenção e a gente para de prestar atenção naquilo que a gente estava fazendo. E qual é o problema dessa atenção reflexa? É que quando você está estudando, você está usando a atenção voluntária. A atenção voluntária é quando você, por exemplo, decide procurar algum objeto que você perdeu. Então, o que você vai fazer? Você vai, não, beleza, eu tenho que procurar, e você vai focar a sua atenção nos lugares onde provavelmente ele pode estar. Então, essa é a atenção voluntária. Quando você decide estudar, você está usando a atenção voluntária. E quando você continua estudando naquele processo, você usa a sua atenção executiva. A atenção executiva é aquela que te ajuda a focar por mais tempo naquele objeto de estudo. A grande questão é que a sua atenção executiva, ela consegue filtrar alguns impulsos mais fáceis dela filtrar, mas tem alguns impulsos que, dependendo da pessoa, por exemplo, se eu estou estudando e eu ouço música, começa a tocar uma música com letra perto de mim, eu não consigo focar. Então, eu preciso num lugar, não de completo silêncio, mas se alguém fala alguma coisa, se alguém está perto de mim falando alguma coisa, também é difícil de eu focar. Então, quando a gente está estudando, a gente está usando a atenção executiva, é importante a gente ir para um lugar onde a gente tenha menos estímulos possíveis. Por exemplo, WhatsApp, tocar, aquele barulhinho já manda mensagem para o teu cérebro, ó, presta atenção que tem uma mensagem para você. Se você estiver estudando e tu estiver achando chato, aquilo dali é até um escape para você. Não, beleza, vou ver aqui porque vai que é algo legal. Então, é muito importante o ambiente onde a gente está. Você diminuir o número de distrações vai ajudar na sua atenção e, por consequência, vai fazer com que você consiga aprender melhor por consequência disso. Entendeu? Então, basicamente isso. Se você prestar atenção a essas duas características da atenção, colocando em prática o que eu falei, isso por si só já vai ajudar bastante na sua aprendizagem. Agora, vamos para os 3 tipos de abordagem que eu falei para você no começo. E os 3 tipos de abordagem são estudo ou análise, diversão, abordagem voltada para diversão e exposição ao inglês. Esses 3 tipos de abordagem nós vamos tratar aqui. E o que é legal de você perceber é que, dependendo do tipo de abordagem, na verdade, cada abordagem vai ter um objetivo diferente. E você talvez já tenha visto isso, que quando você muda o objetivo, você muda as estratégias para você conseguir algo. Quer ver? Por exemplo, se o seu objetivo é ir no mercado e fazer compra de mês, você vai chegar e vai pegar pelo menos um carrinho e vai lotar com tudo que você precisa, ou pelo menos tudo que você lembra que você precisa. Porém, se o seu objetivo é ir no mercado só para comprar um lanche, para você ver um filme, uma série, eu gosto muito de ver alguma coisa que eu gosto
sempre com um lanche, comendo alguma coisa. Então, percebe que a sua estratégia vai mudar. Você, muito provavelmente, se você não come muito, você vai pegar a cestinha para colocar as coisas ali que você precisa. Então, dependendo do objetivo, você vai mudar os seus métodos, você vai mudar os meios, você vai mudar a estratégia. Então, por isso que é importante você ter em mente qual é o objetivo de cada uma dessas abordagens, para você usar o método eficiente para alcançar aquele objetivo daquela abordagem. Beleza? Então, vamos começar com o estudo ou análise. Eu falo estudo ou análise porque não tem muita diferença entre estudar algo e analisar algo. Analisar é você separar o todo em partes pequenas. Isso acontece com qualquer coisa que aparente ser muito complexo para você conseguir digerir de primeira. Quando você começou a aprender a ler, por exemplo, você não se deparou com um texto de Machado de Assis, por exemplo, ou um texto de um jornal muito grande. Você começou aprendendo palavras, sílabas, palavras, depois você juntou, conectou, depois você foi para frases curtas, frases mais longas, até você chegar no parágrafo. Por que você aprendeu desse jeito? O professor precisou mostrar para você o quê? Ele precisou analisar, porque aquele todo era muito complexo para o seu cérebro conseguir digerir de uma vez só. Então ele separou em partes pequenas e depois começou a mostrar para você as possíveis combinações dessas partes. Então, estudar e analisar é basicamente a mesma coisa. Não tem muita diferença entre essas coisas. E como que a gente usa o estudo, análise aplicado para série? Muito simples. Quando você vai ver série e você vai usar a abordagem do estudo, o seu objetivo é entender aquela sentença em dois níveis. Tanto o nível escrito, que você vai ver lá escrito, muito provavelmente com a legenda em inglês que você vai colocar, e no nível falado. Então, o que você vai fazer quando você vê uma palavra ou palavras que você não conhece? Você vai ver o significado, vai separar, depois vai contextualizar e vai ler tudo para ver se você entende. E depois de fazer isso, o que vai acontecer? Quando você se certificar de que você entendeu ali a sentença escrita, você vai precisar se certificar de que você entende também a sentença falada. Por quê? Porque você já deve ter percebido, o inglês ele não tem uma relação letra-som muito boa. Então, às vezes você escreve de um jeito, muitas vezes você escreve de um jeito e fala de um outro jeito. E isso pode ser um problema para você conseguir identificar o som. Muita gente consegue ler e entender, mas na hora de falar a mesma sentença, a pessoa, caramba, falou, mas eu não entendi. Aí depois, quando mostra para a pessoa a palavra, e depois quando mostra para a pessoa a sentença, a pessoa fala, cara, eu conheço essa palavra, mas eu não consegui reconhecer. Esse é um dos motivos que faz com que o listening do inglês seja mais complicado, da gente se adaptar e da gente conseguir entender. Então você vai ter que voltar lá várias vezes naquele recursozinho, naquele botãozinho de voltar 10 segundos, até você conseguir entender a parte falada. E qual é o lado bom desse tipo de abordagem voltada para o estudo? O lado bom é que ela te promove um aprendizado muito consistente. Por quê? Porque você vai ter que voltar várias vezes, vai ter que ouvir várias vezes para você aprender. E eu mencionei um dos mecanismos que o nosso cérebro usa para poder guardar a informação, é a quantidade de emoção que a gente descarrega para aquele momento ou para aquela situação. E um outro critério que o nosso cérebro usa para poder guardar uma informação é a repetição. Quando você repete muito aquilo, você aumenta a chance do seu cérebro guardar. E às vezes coisas que você nem queria guardar ou nem precisava guardar. Por exemplo, eu sei o meu CPF de cód, tanto que eu já digitei meu CPF, você também deve saber a identidade. O número do meu celular, demorei mais um tempinho para poder pegar o número do meu celular, mas também agora já sei de qual o número do meu celular, porque a repetição manda uma mensagem para o teu cérebro falando que isso é importante, grava. Então você passa a ter um aprendizado muito consistente. E qual é a consequência de você ter esse aprendizado consistente? Você vai conseguir identificar aquelas palavras
em outros contextos, em outras falas. Quando você melhora o seu listening para uma cena de uma série, não é só para aquela cena daquela série que você está melhorando o seu listening. Você está melhorando o seu listening para todas as vezes que aquela palavra ou aquele grupo de palavras aparecer. E você também aumenta a probabilidade de você conseguir criar sentenças com aquela palavra. Isso vai depender muito do seu background, da sua base de inglês. Se você tem uma base boa, se você, como eu sempre falo, já domina os tempos, você vai conseguir pegar aquela palavra e aplicar para todos os tempos em várias outras situações. Por isso que é muito importante ter um bom background, tá? Não é essencial para você entender, mas ajuda muito. Porque vai te dar essa agilidade, essa possibilidade. E qual é o lado ruim? Eu nem diria que é o lado ruim, mas, por exemplo, vamos tratar como se fosse um lado ruim. É que como vamos supor, você vai colocar uma série lá. Se for uma série de humor, que dura em torno de 20 minutos, série de humor dura 20 minutos. Se você quiser entender 2 minutos daquela série, por exemplo, você, dependendo do seu nível de inglês, dependendo do quanto você tem que parar para poder checar, voltar e entender, talvez você demore 15, 20 minutos, mais ou menos, isso vai depender. Então, para 2 minutos, você vai demorar bastante tempo para conseguir pegar. Então, pode ser também um aprendizado, mas pode cansar um pouco, tá? O seu nível de atenção pode oscilar também, porque é mais cansativo. Então, esse que é o lado ruim. Por exemplo, até falar sobre isso. Série de humor, é muito engraçado perceber isso. Como o humor é muito baseado na fala e no discurso, 2 minutos de uma série de humor tem muito mais diálogo do que se você for colocar em uma série de ação, por exemplo. Então, eu dei exemplo com a série de humor, mas se for 2 minutos de uma série de ação, é mais fácil, tá? Então, vai depender do seu gosto também, vai variar. Então, esse é o lado ruim. E também, como você foca muito naquilo dali, você não vai abranger muita diversidade de conteúdo. Você vai focar mais na consistência daquilo que você está aprendendo. Mas lembrando, isso tem tudo a ver com o objetivo do estudo-análise, que é você entender aquela sentença ali, tanto no nível da escrita, quanto no nível da fala. Tranquilo? Agora vamos para a abordagem voltada para a diversão. Quando você vai assistir uma série para se divertir, o que você vai fazer? O teu objetivo, para só para prestar atenção, não vai ser entender sentença, palavra por palavra, tudo que foi falado. Você está focado em se divertir, em entender a história, no enredo, saber o que vai acontecer no próximo episódio. Característica de quem maratona a série mesmo. Se a série for boa, então, é uma tentação você fazer isso. Se a série for boa, você vai querer ir pro próximo episódio. É só você prestar atenção. Se for ruim, você vai, tá bom, paro aqui. Então, esse é o objetivo. Então, se esse é o objetivo, eu entender a história como um todo, o enredo como um todo, e não palavra por palavra do que está sendo falado, qual vai ser o meio, qual vai ser a técnica que eu vou usar para poder alcançar esse objetivo? Na verdade, a técnica, o meio, é o mesmo do estudo/análise. O que vai diferenciar vai ser a frequência na qual você vai usar essa técnica de análise. Por quê? Se o seu objetivo é você entender o que está acontecendo mais ou menos, para você ver o que vai acontecer depois, ou então uma piada que você quer entender, ou então uma situação que você sente que é importante para o enredo, ou algo que você acha que é legal, você vai parar pontualmente para poder separar a palavra, entender o que está acontecendo e colocar lá no contexto de novo para alcançar o seu objetivo. Então isso está muito mais ligado à frequência com a qual você vai usar a análise. Diminui muito comparado com o estudo quando você faz uma abordagem voltada mais para diversão. Qual é o lado bom dessa abordagem? O lado bom é que você está se divertindo. E nós aprendemos muito quando a gente está se divertindo, quando a gente está nesse flow. O nosso cérebro cruza informações de maneira diferente. Você está sentindo aquela emoção, você está gravando de uma outra forma. É mais instintivo também. Você trabalha também mais com a sua parte inconsciente, porque você não está focado tanto na sentença. Você está focado muito mais no todo, nos personagens,
na história, no enredo. Então você passa a ter uma visão diferente, uma visão mais abrangente. E qual é o lado ruim? O lado ruim é que, como você não para o tempo inteiro, e você não quer parar o tempo inteiro para poder ficar verificando o que está sendo falado ali, o que acontece? Passa muita informação despercebida. Porque é uma expressão que passou que você não viu, é uma palavra, é um tempo verbal que às vezes seria legal você pegar. Então, como o foco não é esse, não é no detalhe, é no todo, acaba passando muita informação. Então, esse acaba sendo o lado ruim da abordagem voltada para diversão. Agora, falei bastante aqui. Agora vamos falar da exposição. Exposição, o que é bastante comentado pelas pessoas, né? Você tem que se expor ao inglês, porque só assim você vai aprender a falar. Você tem que se expor para conseguir se comunicar de maneira eficiente. Se você nunca se expor, você não vai conseguir falar. Então, é um tema bastante comentado. E o que seria essa abordagem voltada para exposição? Qual é o objetivo dessa abordagem voltada para exposição? É você deixar o seu cérebro cruzar as informações por eles mesmos. Então, vamos colocar exposição voltada para a série. Então, seria você colocar o episódio lá e você só olhar. Só olha e deixa o seu cérebro cruzando as informações. Você vai perceber que em determinados momentos você vai passar assim, você não vai entender o que foi falado, vai passar 5 segundos e você, tá, é isso. Porque o teu cérebro está cruzando as informações ali. Tá sendo algo bem orgânico mesmo. Então, isso é muito bom porque faz com que você, em um nível diferente do da diversão, o teu cérebro use outras informações para entender o que está acontecendo, porque ele vai olhar mais para o ambiente, porque na diversão você ainda para poder buscar uma palavra aqui ou uma palavra ali. Nessa, o ideal é você não parar, você deixar o teu cérebro ir buscando informações no ambiente que vão te ajudar a entender o que está acontecendo. A expressão que o personagem faz, a parte visual do cenário, lembrar do que aconteceu antes, que você pegou uma informação cruzar. Então, você vai aprender de uma outra forma. Então, isso é muito importante também, porque vai te dar outros mecanismos e outros meios para você conseguir deduzir a informação, você conseguir depreender, deduzir o que está acontecendo ali. E esse tipo de abordagem, ela é bem legal porque também favorece você deixar o seu ouvido mais suscetível aos sons do inglês. Porque quando você olha para a palavra escrita no inglês, é normal a gente criar uma hipótese de pronúncia dela. E quando você simplesmente olha para a palavra escrita e depois você vai ouvir essa palavra sendo pronunciada, você acabou de ter contato com o som daquela palavra escrita. Então, muitas vezes, existe essa confusão. Você viu a palavra escrita, criou a hipótese, é quando você ouve aquela palavra, você às vezes não consegue reconhecer porque está muito próximo. Tá muito próximo. Você acabou de ver a palavra escrita e agora está ouvindo a palavra sendo falada. Nesse tipo de abordagem, que é só exposição, o seu listening, o seu ouvido fica mais sensível ao som mesmo que você está ouvindo, sem comparar com a parte escrita. Então também é um lado muito bom desse tipo de abordagem voltada para a exposição ao inglês. E qual seria o lado ruim? O lado ruim é que, dependendo do seu nível de inglês, pode ser algo bastante frustrante, porque você pode passar muito tempo sem conseguir entender alguma coisa que está sendo falado. Você vai conseguir entender um pouco da história, porque a parte visual vai te ajudar muito. Mas se você focar muito em entender a palavra, pode ser bastante frustrante, dependendo do seu nível de inglês. Outro desafio, isso aí você vai concordar comigo, que ainda mais hoje em dia, é um desafio, é você não pensar em nada. O pensamento vem na tua cabeça e você não dá atenção. Porque se você tá olhando e tá pensando, você tá focando em coisas diferentes ao mesmo tempo. Nosso cérebro não consegue focar bem em duas coisas ao mesmo tempo. Então, esse tipo de abordagem, ele tem esses empecilhos por conta dessas coisas. É difícil também você tá
tá com a tua atenção 100% ali, daqui a pouco vem um pensamento na sua cabeça, porque o nosso cérebro está o tempo inteiro mandando informação pra gente. Então, isso também é um dos empecilhos, você conseguir só ouvir, deixar acontecer, deixar o teu cérebro sugerir. É fácil falar, mas na prática, para você conseguir isso durante mais tempo, você precisa colocar em você precisa colocar em prática. Beleza? Então agora o que resta é responder a pergunta que eu fiz no começo, que é responder o quê? Qual dessas abordagens é a melhor? Então, a melhor abordagem para você é usar todas essas abordagens juntas, estrategicamente. Vamos começar aqui pensando qual é o lado ruim de cada uma delas. Vamos começar com a diversão. Então, como eu falei, qual é o lado ruim da diversão? O lado ruim da abordagem voltada para a diversão é que você deixa passar muita informação, tá? E como o teu foco é na diversão também, outro lado que é ruim é que você quer parar o menos possível. Você só quer entender o que está acontecendo. Então, quanto mais você para, mais fica chato. Mas também, ao mesmo tempo, passa muita informação que você está ignorando porque o teu foco é no todo e não nas partes. Como que a gente pode diminuir o lado ruim desse tipo de abordagem? Estudo. Então, quando você estuda, primeiro, objetivamente, vamos supor, você vai ver uma série, o primeiro episódio de uma série. Você estudou 2 minutos aquele episódio, incessantemente, o que vai acontecer? Aquela parte que você estudou, ela vai estar muito viva na sua cabeça. Então, ainda mais se for a mesma série, é capaz daquela palavra se repetir no mesmo episódio, ou no episódio seguinte, ou aquele grupo de palavras, aquelas expressões. Então, quando você estuda, você diminui a probabilidade de duas coisas. Você diminui a probabilidade de você não entender o que está sendo falado, ainda mais quando é a mesma série, porque tende a se repetir as coisas. E também, você automaticamente, porque você vai ter que parar menos, você diminui a probabilidade daquilo ficar chato. Então, você conectar o estudo com a diversão é excelente. Você precisa ter disciplina para você fazer isso. Porque você vai ter que separar muito bem. Estou estudando, estou analisando. Agora, vou me divertir. E fazendo isso sistematicamente, você vai ver o resultado. Outra coisa também, a exposição. Como eu falei, a exposição é você deixar sua mente vazia e só olhar e deixar o teu cérebro mandar as informações para você. Concorda comigo que se você estuda, o teu cérebro vai ter mais informação para ele conseguir conectar, ele vai ter mais repertório para conseguir cruzar com as informações que você está vendo e jogar para você o que você quer saber e o que você precisa saber. Então, estudo faz isso. E a diversão também vai fazer isso. Por quê? Porque vai ter coisas que você vai já conseguir deduzir. Vocabulário que você vai conseguir deduzir só de ver, só de olhar. Você também já vai ter gravado coisas porque você gostou, porque você juntou aquela situação com uma emoção que você sentiu. Então percebe que tudo isso vai ajudar na exposição também. Então você usando essas estratégias de maneira equilibrada, usando essas abordagens de maneira equilibrada, vai fazer com que você diminua os efeitos negativos. E o efeito negativo do estudo, por exemplo. Como é que eu diminuo essa questão do efeito negativo do estudo, que pode ser um pouco cansativo? Como é que eu diminuo isso? Primeiro, pelo próprio estudo. Porque quanto mais você estuda, você vai perceber isso, menos você vai precisar estudar com o tempo. Em questão, eu estou falando, vamos supor, de uma série. Então, quanto mais você demanda tempo ali, vai se repetir palavras, vai se repetir tempos, estruturas. Então, cada vez mais você vai ter que estudar menos para entender a mesma quantidade de diálogo, por exemplo. Vamos colocar assim, mesma quantidade de cenas, vamos colocar desse jeito. Então, quanto mais você estuda, menos você precisa dedicar... Quanto mais você estuda com o tempo, para você conseguir aquela mesma quantidade de entendimento, esse tempo vai diminuir. Vamos supor, se você precisa estudar 20 minutos para poder entender 2 minutos de uma série de humor, com o tempo, 2 minutos você vai precisar estudar menos. Sei lá,
15 minutos, daqui a pouco 10, porque você está aumentando o seu repertório para aquela série e também aumentando também para outras séries, outros filmes que também você vai diminuindo aí. Beleza? Então, o segundo é pela diversão também, porque quando você está vendo e está se divertindo, você está cruzando informação. Então, quando você for estudar, você também vai se deparar com coisas que você já viu. Não, isso aqui eu já sei. Então vai diminuir o tempo que você precisa para poder estudar, porque vai ser menos uma palavra, menos uma expressão para você pesquisar. E a exposição também, porque te deixa mais suscetível ao som. Então quando você for ver a série e ouviu uma palavra, opa, isso aqui eu já vi. Você já conseguiu também deduzir aquela informação do contexto, porque você viu e você já vai conseguir entender melhor. Tudo isso vai diminuir o tempo do seu estudo. Então, consegue perceber que, na verdade, não existe uma melhor abordagem. Existe, na verdade, você conseguir usar essas abordagens de maneira inteligente, uma ligada à outra, alternando uma com a outra. Se você fizer desse jeito, vai ficar muito mais fácil, o seu aprendizado vai ser muito maior, vai ser mais prazeroso, porque você não vai ficar só no estudo, mas também não vai ficar só na diversão. Uma vai potencializar o resultado da outra. Então é isso. Espero que você tenha gostado. Agora, já sabe, né? Entendeu? Entendeu a primeira parte do processo. Agora você precisa colocar em prática, porque é só colocando em prática que você vai ver o resultado. Faz isso durante 2 semanas. Em uma semana já você já vai conseguir ver o resultado disso. So guys, that's it for today. See you next class.